Olá, mais uma vez vamos falar de astrologia psicológica. Lembrando que a astrologia psicológica tem pouco a ver com a própria astrologia tradicional, que trabalha em cima do provável destino, avisando o caminho que virá, porque a astrologia psicológica trabalha com o karma, a personalidade do corpo, que o corpo recebe na hora do nascimento, é o karma da vida da alma que mora lá dentro. E tão pouco tem a ver com a psicologia tradicional, porque faz um caminho inverso. A psicologia tradicional manda que as virtudes do ego se responsabilize pelo que está guardado no inconsciente, como traumas, dificuldades, isso e aquilo, como se o indivíduo tivesse criado aquilo. E a psicologia astrológica, a astrologia psicológica, ela fala justamente o contrário. Você não precisa se responsabilizar, porque a astrologia prova que você não fez nada. O pacote veio pronto no momento do nascimento do corpo. Então, dessa forma, fica muito mais fácil você resolver uma coisa que você não tem culpa do que culpar a si mesmo para que as virtudes que são do ego resolvam os problemas que também são do ego, e o ego é um organismo que adora se martirizar e precisa de equilíbrio entre o que é bom e o que é ruim. Ele não vai acabar um dos dois lados, porque os dois são latentes. É meio complicado, né? Agora, se eu te descolo dessa situação do ego querer se martirizar, adorar ser culpado pelo que não criou, ele foi criado, tudo fica mais simples. Então, nosso assunto hoje é pânico. Pânico. Não é pânico na TV, é pânico na internet. Vamos entender o porquê e o como que isso se dá. Da mesma forma que eu falei que a ansiedade vinha da administração desafinada pelo elemento terra, que a esquizofrenia vinha do gosto de manipular as verdades em causa própria quando o elemento água está desafinado, o pânico tem a ver com a coragem do elemento fogo. Se a coragem do elemento fogo está desafinada, ele ganha a possível tendência, não é doença. Tá? Daqui a pouco eu vou falar dos remédios tarjas pretas que dão para combater o pânico. O pânico é uma tendência, e uma tendência não precisa de remédio. Até porque o remédio não cura, ele só remedia. Vamos nós. Vou botar meu rosto para o lado, vou levantar meu programa, um print que eu já preparei, para começar devagar sobre o assunto. Veja só, no dia tal, um dia qualquer, na hora tal, na cidade tal, o indivíduo que nasce vai encontrar, para estudar a possível tendência do pânico, em Marte, Júpiter e Sol, que são os regentes do elemento fogo, o Sol é Leão, Marte é Áries, Júpiter é Sagitário, eu vou procurar ver que aspectos eles fazem entre eles. Esse sujeito aqui tem os 4 pés no pânico. Por quê? Porque todos os regentes do elemento fogo formam péssimos aspectos. E ainda por cima, os 3 estão mal com o ascendente. Então, além de ter essa desafinação, ele ainda não tem cara para encarar o mundo com essas dificuldades. Esse cara que está perdido. Está perdido se acreditar que tem culpa. Está perdido se acreditar que criou essa situação.
Se eu convencer a ele que ele é uma alma que vai ter que pagar por esse karma que provavelmente ele fez por onde receber, que é só administrar, tomar bastante chá de cidreira, bastante chá de camomila, bastante chá calmante para não entrar nos remédios. Não precisa ser um herói, não precisa ser corajoso, não precisa ser o inverso. Que tenha medo, mas que não se deixe aprisionar numa gaiola porque tem medo de dar qualquer passo ou encarar qualquer situação. Bom, então ficou claro que se houver essa coincidência na hora do nascimento do corpo, a tendência, nesse caso, será enorme. Mas veja só, vamos lá. Vamos diminuir os enormes. Imagina que só... Cadê? Imagina que só Júpiter e Marte façam um mau aspecto. Ele tem tendência. Foi só um, não foi os 3. Imagina que 2 façam um mau aspecto. Aí ele já está dentro. O 3 eu já comentei. Imagina que nenhum deles faça um mau aspecto, mas a Lua crie gostos por ter medo, o raciocínio seja inseguro, o Júpiter faça gostos pelo pessimismo, o raciocínio é pessimismo, os desejos de Vênus também mostram esse gosto. Tudo isso tem que medir. Eu já comentei nos outros vídeos que quando o Sol, que cuida do consciente, o raciocínio, que é o Mercúrio, cuida do raciocínio, e os desejos de Vênus também criam caminho de dúvidas quanto ao elemento, você consegue ter a graduação, olhando o diagrama dele, de um simples medo ao caminho ao pânico. Uma outra situação que também se dá, imagina que isso aqui não exista e que aqui seja positivo e aqui seja negativo. Então ele vai ter medos, porque Marte está desafinado, mas ele é otimista, uma contradição. Essas contradições também dão caminho a tendências negativas. Então é simplesmente olhar o mapa e explicar para o indivíduo que ele não criou nada. Se não criou, não precisa se culpar. Se não precisa se culpar, não precisa se responsabilizar. Basta o quê? Administrar. Administrar por quê? Porque um dia a morte virá. E quando a morte chegar, vão fazer a única pergunta. E aí, foi feliz com o karma que tu mereceu? Tem um bando de gente reclamando da vida. Ah, minha vida é assim, minha vida é assado. Mereceu. Se você acredita minimamente em espiritismo, o que você tem nessa vida é a consequência das suas vidas anteriores. Então não tem que reclamar, tem que fazer por onde, na medida do possível, ser feliz. Então, a astrologia psicológica tira você do corpo para acordar o seu discernimento, porque o discernimento é da alma. 2, te tira a culpa. Vai ficar mais fácil administrar uma situação que você se culpava, até porque a psicologia tradicional manda você se culpar. E por fim, tu tem caminho com uma finalidade. Qual é a finalidade? É a finalidade da vida. A finalidade da vida é o dia da morte, a morte que virá. Agora vamos lá, vamos para uma outra situação. Cesariana, vira e mexe eu falo desses médicos que acham que são deuses e ficam dando personalidade para os filhos das mães que eles vão cortar a barriga na cesariana. Por quê? Porque é a hora do nascimento que cria a personalidade. Então, se o médico falou, vou
vou cortar a tua barriga no dia 15/7, às 18 horas, lá em Paraná, pronto. Detonou a vida do teu filho, ele vai sofrer de pânico por resto da vida, porque ele que não quis prestar atenção no que estava aprontando. Não quis acreditar na astrologia. Então vamos lá, ainda na história da cesariana. É a mesma hora daquele outro. Se eu olho aqui, ó, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Aqui é o dia 15. Se eu coloco o dia 9, não tem nada de ruim aqui, ó. Ainda tá aqui? Tá, mas não tive como tirar tudo. Se eu botar 22, caso possa, porque a cesariana é um chute mais ou menos aproximado, também não tenho nada. E repito, num desses mapas aí que eu coloquei, nasce um gay. Não tenho nada contra. Mas a mãe tem direito de escolher: eu quero ter um filho que pode ser sacaneado pela maioria ou não. Então, o médico não pode se achar que é Deus e determinar a personalidade de ninguém. Até porque, se ele não quisesse fugir de acordar de madrugada para atender a cliente para fazer o parto normal faria o filho puxar a mãe e a mãe iria criar com uma facilidade incrível. O problema é essa loteria, que você corta a barriga e sabe Deus o que vai vir. Se fosse parto normal, puxaria você. Vamos ver o que mais que eu tenho que falar. Bom, então vamos falar novamente desses medos. E como que você se defende disso. Para cada texto, no Facebook eu tenho mais de 3.000 textos, todos aprovados e elogiados. Para cada 10 que eu falo, tu sofre de pânico, tu sofre de ansiedade, tu sofre disso, responde para mim: eu sofro, mas nem tanto. É estatística. Contra a estatística não se tem gosto de não acreditar. A estatística é a lógica. Então, uma pequena parcela fala: mas nem tanto. Mas nem tanto porque se nutre bem. Não é mata a fome, não é ficou gordo. Não, se nutre bem. Quem se nutre bem, procura saúde, tem um intestino favorável que fabrica serotonina e a pessoa tem bem-estar e felicidade. Com bem-estar e felicidade, pode ter ansiedade, pode ter bipolaridade, pode ter qualquer coisa rádio, que não dá tanta importância. É uma tendência que tira de letra, porque não dá tanta importância. Vou botar minha cara aqui. Então, você que sofre de pânico, tendência, que está tomando remédio tarja preta, esse tal de Rivotril é para tomar no máximo um mês e meio, e nego toma 10 anos seguidos. Tarja preta, elemento químico que cria dependência. Então, por que não pode tirar de uma hora para outra? Porque tem dependência. Então, tem um desmame? Tem um desmame. Dá para fazer o desmame? Dá para fazer o desmame. É coisa simples. Demora um pouquinho, mas acaba. Por que tem que fazer? Porque esses outros remédios contra a ansiedade, contra depressão, contra isso, contra aquilo, que é o complexo, não é um problema, são vários problemas. É a soma de faz o complexo individual de cada um. Então, esses outros remédios faz os 10% da serotonina que o cérebro cria virar 50%. Aí, quando você consegue fazer a flora intestinal, as bactérias que fabricam 90% da serotonina do corpo, começar a florir, você está tomando um remédio que multiplica por 5, e o intestino começa a funcionar, você não vai ter 100, você vai ter 250, aí tu não dorme, aí tu vai ter problema, aí tu vai se sentir mal, aí tu vai falar: eu tenho que tomar mais, eu tenho que tomar. Não, você tem que desmamar.
Tem uma técnica simples. É demorado? É demorado um pouquinho. Demora uns 2 meses. Mas você consegue fazer o desmame, todo mundo consegue. Ou através do psicólogo, ou através do psiquiatra que seja decente. Que tem uns que adoram prender o paciente pela receita. É tudo simples quando você entende que a vida é pela hora da morte. A astrologia psicológica prova que você é a alma que está aí dentro. Por quê? Porque você não criou nada da personalidade. Então, para que você está aí? Para atorar esse karma. Quem te deu? Você mesmo, pelas suas vidas anteriores. E o que você tem que fazer para resolver? Ser feliz, só isso. Tem que ser convencido a administrar bem a vida para ser feliz no meu trabalho. Bom, tem solução? Não tem solução. É latente. Deram ao corpo. Mas você pode dar importância e deixar o ego se repetir em culpas ou não. Isso é o que eu ensino. Simples, né? Ah, mas não é simples, é complicado. Complicado porque você mereceu. Vai procurar ouvir cartas de morto falando que veio em vida com um problema, mas que era merecedor e tinha que enfrentar esse tipo de problema. Eles já estão lá, estão na boa. Então não adianta reclamar, tem que ser feliz. Bom, não esqueça de dar o link ou dar o like. É importante para ver se o canal anda. Não esquece de se inscrever. Veja todos os vídeos. Aí embaixo tem os links de todos os vídeos que eu já fiz sobre vários assuntos. E lembra, cada assunto pode ser uma das cartas do seu castelo de cartas. E lembrando sempre que a primeira carta que te derruba é a carta do dia. Dependendo do céu do dia, o humor cria a primeira queda que leva à depressão, que leva à ansiedade, que leva a não sei o que leva a não sei o que lá, e você vai se dar mal. Então, como é que você vê o horóscopo? É só entrar no meu site, lipiane.com, procura lá o horóscopo de verdade, eu digo qual é o humor do dia. Se tiver ruim, não dá importância. Se vem de cima, não vem de dentro, não tem que dar importância. O corpo humano é um organismo preparado para pôr o quê? A alma à prova. Não adianta reclamar da criação. Tem que agradecer. Está aqui para evoluir. Ok? Dá o like, se inscreve, compartilha, fala do canal para outras pessoas, venham se somar. Ok? Abraço!